A paz do Senhor, meus prezados irmãos, é com grande satisfação que estamos aqui para realizarmos a nossa pré-aula da lição 12ª, ou seja, a penúltima desse ano 2025, o grande trono branco. Aqui nós estamos chegando ao final desse estudo escatológico das evidências do arrebatamento, do arrebatamento ao novo céu e à nova terra. Na próxima lição, nós vamos estudar Novo Céu e Nova Terra, assim concluindo esse maravilhoso estudo que é escatológico e que é de grande importância para nós sabermos o futuro do que vai acontecer com a igreja, ou seja, mesmo com as nossas vidas, né? E o que Deus tem revelado, o que Deus tem falado e o que Deus tem guardado para o seu povo, para a sua igreja. Quero agradecer aqui pelo pastor Jean que me concedeu esta oportunidade de estar fazendo esta pré-aula. Agradeço o pastor Aldair que tem nos confiado esse trabalho tão importante para estarmos assim fazendo, ministrando essa escola bíblica dominical como professor, como comentarista, e sempre assim, na medida do possível, ir cooperando com o trabalho do Senhor. Isso para mim é muito gratificante, é um importante trabalho. Nós temos promessa desde Daniel, que os justos, ou os que ensinam a palavra, fugirão como astros. Então é sinal que Deus valoriza esse trabalho do ensino da palavra de Deus. Até porque a Bíblia diz também que quando o Senhor diz que o meu povo se corrompeu por falta de conhecimento. Então nós temos conhecimento, adquirimos o conhecimento quando nós aprendemos a sua palavra, a palavra de Deus. E o estudo escatológico, ele é um estudo muito fascinante, embora também tem muita especulação nesse tema. Mas nós, como somos pré-tribulacionista, dispensacionalista, então nós temos uma linha de estudo que nós aceitamos e recebemos, temos como o mais viável, né, a nossa interpretação de estudo, de entendimento da palavra de Deus, essa concepção pré-tribulacionista. E hoje, na lição 12ª, nós vamos estudar, então, o grande trono branco, dando sequência ao nosso estudo, que é a penúltima lição desse ano de 2025, né? Sendo a última lição, que nós temos novo céu e nova terra. Então, nós temos no texto áureo que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse versículo já inicia assim com um grande impacto, né? De falar num grande trono branco, né? Onde é manifestado o supremo poder e a santidade de Deus. Não é um grande, vamos dizer assim, tamanho, né? Grandeza física, medida, mas é grande na sua glória, no seu poder, na sua grandeza, na sua supremacia, na sua santidade, na sua majestade. Então era um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, né? O que estava sentado sobre ele é o próprio Jesus Cristo, que dispensa qualquer comentário. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, é o Filho de Deus eterno, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus, e por ele foram feitas todas as coisas. Ele é o princípio de tudo, de toda a existência física, desse mundo material, esse mundo físico, onde foi criado então a matéria, o espaço e o tempo,
que estão relacionados. E nós temos aqui que, diante desse trono, fugiu, né, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Porque quem é o homem para, diante desse poder tão grandioso, se manifestar ou ter uma posição, um lugar para estar diante do Senhor? Certamente todos os grandes reis, pequenos e grandes, ali eles vão ficar sem lugar, até a terra, né, e o céu fugiram. Então esse trono ele vai acontecer, que é o juízo final, num lugar, num espaço na terra, né, num tempo indeterminado. Não tem tempo para ser julgado as pessoas. Existe um hino que diz que pode ser 10 anos, 50 anos, 500 anos, 1000 anos. É o que durar ali para que seja aberto detalhe por detalhe de cada vida que está anotado nos livros nos quais foram abertos. A verdade prática enfatiza que o próprio Jesus julgará as nações com grande poder e glória, e cada um, portanto, será sentenciado segundo as suas obras. Aqui no caso, quando o comentarista diz que julgará as nações do tipo das etnias, né? As pessoas que pertenceram a cada nação que foram, então, levadas a essa situação de perderem a sua salvação e não ter aceitado Jesus Cristo como Salvador. Porque sabemos que o julgamento das nações haverá também quando for no início do milênio, né, onde haverá o julgamento das nações e o Senhor separar os bodes das ovelhas. Então, ali haverá um julgamento das nações. O texto Paulo diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então veja bem que tudo está registrado, tudo está escrito nos livros e tudo vai ser julgado segundo as obras de cada um e daquilo que está registrado. Na lição nós vamos aprender que tanto está registrado aqueles que ouviram a palavra de Deus, né? Como o livro da própria natureza, que está no tópico 2, e também o livro da consciência e o que está no livro da vida. Tudo são livros que serão abertos ali no trono branco e nós vamos ver a importância de cada um desses livros. A introdução, vamos aqui então seguir para nós ganharmos tempo. O grande trono branco, que também é chamado de juízo final, onde hão de comparecer todos aqueles que não deram crédito ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O comentarista, pastor Jean, aqui ele foi muito feliz quando ele enalteceu bem esse detalhe ou essa verdade que estão lá, que vão ser julgados ali no trono branco, aqueles que não deram crédito ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa lição, embora escatológica para um tempo futuro, mas ela nos traz muita responsabilidade, porque depende da nossa ação agora, do nosso comportamento, da nossa maneira de observar, de viver
e de estar atento ao mandamento do Senhor Jesus Cristo. Porque até no Salmo 19, no Salmo 103, o verso, se não me engano ali o 18, ele diz que, o 17, 18 por ali, diz que é a misericórdia do Senhor para com todos aqueles que o temem, né? E a sua justiça é sobre os filhos dos filhos, sobre todos que guarda o seu conserto e lembra dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, guardar os mandamentos de Deus implica em ter o nosso nome escrito no livro da vida. Guardar, obedecer, praticar, não é isso? São esses os homens prudentes que edificou a sua casa sobre a rocha. Essas pessoas terão de comparecer perante este trono branco para serem julgados pelos seus pecados. Quem são essas pessoas? Aqueles que não guardaram a palavra de Deus. Será um momento de decisão final, onde não haverá escape. Nesse julgamento, as pessoas não serão julgadas. As pessoas que serão julgadas não terão a quem recorrer. O nosso advogado, nesse momento, é o juiz, que há de julgar a todos. Então será um julgamento tremendo, onde as pessoas, ninguém vai ter argumento e não vai ter defesa, porque já está tudo registrado nos livros. O juízo final. É tema, hein? Esse tema do juízo final, ele deixa as pessoas, né? As pessoas impressionadas, encabuladas, vamos dizer assim. É porque é um tema forte. Chamados ao julgamento. Nessa ocasião, todas as pessoas ímpias, falecidas de todas as épocas, ressuscitarão com os seus corpos literais e imortais, no entanto, carregados de pecado. É uma grande tristeza, ao contrário, né, da promessa que tem para os justos, porque diz que os mortos em Cristo ressuscitarão no arrebatamento e subirão juntamente conosco, que seremos transformados no soar da última trombeta, ao encontrar com o Senhor nos ares. Nesse caso aqui, no final do milênio, estão ressuscitando os perdidos pecadores para deparar então com esse tremendo julgamento. Então esse julgamento ele se dará justamente para aplicação de sentenças, pois nesta ocasião o pecador já está condenado desde que não creu no Filho de Deus como seu Salvador. João 3,18. Nesse julgamento, portanto, o seu objetivo é mostrar às pessoas que estão sendo julgadas o porquê estão sendo sentenciadas ao castigo eterno. Alguém pergunta assim, mas por que esse juízo, então esse trono, já que todos vão ser ali condenados? É porque Deus quer mostrar para cada um seus erros, né? E por que eles estão sendo sentenciados? Porque Deus é justiça, né? Ele não faz nada para deixar em dúvida, para deixar pendente. Com Deus é tudo certo, sim, sim, não, não. Então ninguém tem argumento para contestar, né, diante da sua sentença. Ali está o Mateus, então, 7, 22 e 23. Mesmo que a pessoa queira argumentar, mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então Deus não conhece o que vive praticando iniquidade. Item 2, 1 e 2. De frente com o justo juiz. A Bíblia é clara em dizer que haverá uma segunda ressurreição. Apocalipse, em Daniel 12, 2 e Apocalipse 20, 13. Depois da qual os não salvos comparecerão ao julgamento do grande trono branco. Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurados são os que participam, os participantes da primeira ressurreição, porque esses são os salvos, né? Mas isso da segunda ressurreição ele já ficou justamente para o final dos tempos, né? dos
propósito de Deus para com a humanidade. Não podemos confundir o julgamento diante do trono branco com o tribunal de Cristo. É importante termos em mente que no tribunal de Cristo o que vai ser julgado são as obras dos santos e receberão recompensas. Então nós já estudamos o tribunal de Cristo, que ele será logo após o arrebatamento da igreja. Seguidamente ali, os salvos irão para o tribunal de Cristo, serão julgados, não se serão condenados ou não, porque a nossa salvação já foi julgada por Cristo na cruz do Calvário. Ali ele já pagou o preço da nossa redenção. Efésios capítulo 1, verso 7 diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Já somos salvos, recebemos a salvação pela graça, mediante a fé, que é um dom que vem de Deus. Então não temos mais o que preocupar com o tribunal de Cristo, senão que tenhamos obras dignas de serem galardoadas, né? De serem aprovadas pelo fogo, lá como ouro, prata e pedras preciosas, diante do tribunal de Cristo. Mas aqui nós vimos que já no juízo final será julgado pecado e pecadores. Então, pecado e os pecadores que serão julgados no trono branco. O apóstolo João, em sua visão, descreve apenas que nos fazem encher de temor. O céu e a terra fugirão, nos dando a ideia de que os pecadores não terão onde recorrer. Todos, sem exceção, terão de se apresentar diante do juiz. O juiz é Cristo, pois o Pai colocou todos os julgamentos em suas mãos. Esses pecadores perdidos rejeitaram a Cristo em vida, de modo que serão julgados por ele e enfrentarão a morte eterna. Irmãos, Jesus, ele é misericordioso, piedoso, longânimo, cheio de benignidade. Ele é longânimo, ele tem suportado as afrontas dos homens ímpios que têm blasfemado contra o seu nome, que têm menosprezado a sua palavra. Muitos que se dizem até cristãos têm feito comércio da sua palavra, têm subjugado os irmãozinhos, né, mais simples. E quantas injustiças nós vemos muitos homens cometerem em nome de Jesus Cristo, com hipocrisia, com mentira, com soberba, com arrogância, praticando todo o mal. Então ali diante do trono, Jesus está ali para julgar, e ali não tem mais como ninguém a quem recorrer, porque todos eles rejeitaram a Cristo, eles abandonaram a Cristo, usufruíram do nome de Cristo, de Jesus, para receberem, às vezes, muitas vantagens ilícitas e em detrimento do prejuízo da obra de Deus. Então agora é tempo da graça, então ainda há uma compaixão do lado do Senhor, há misericórdia, ainda há uma tolerância, né? Mas naquele dia não mais, aí acabou a oportunidade. Ali já está no âmbito espiritual, já passou esta dispensação, esse tempo material, carnal, onde aqui estamos sendo provados. Mas naquele dia, então será o juízo de Deus, para ele mostrar às pessoas o quanto elas foram ingratas. Sejam grandes homens de renome, reis, governadores, grandes sacerdotes, pastores, grandes militares, grandes comandantes, imperadores, grandes artistas, atores e tantos outros cientistas, mas que não deram crédito à palavra de Deus. Esses serão julgados naquele dia.
E o julgamento será conforme o que está escrito no livro da vida. Ou nos livros, né? Conforme está escrito nos livros. Cristo Jesus, o justo juiz, julgará os ímpios com base no que está escrito nos livros. Apocalipse 20 e 12. Aí fica a pergunta: que livros são estes? Em primeiro lugar, não temos nenhuma dúvida que a palavra de Deus estará presente. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. João 12 e 48. Esta palavra aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. Esta, a Bíblia Sagrada. É a palavra que nós temos de estar meditando nela de dia e de noite. Porque os que meditam nela de dia e de noite são como as árvores plantadas junto a ribeiros de água, que produzem o seu fruto na estação certa, cuja se olhar não murche, tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação do justo. Então, é importante que nesse dia será aberta essa palavra. E nós seremos julgados segundo essa palavra. Nós não, né? Aqueles que forem ali, porque nós já estaremos com o Senhor na sua glória. Aleluia, os salvos, né? Que Deus nos livre desse momento, né? Ou dessa situação ali que vai acontecer naquele lugar. Nós já somos lavados pela palavra. Da própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Todos aqueles que ouviram a palavra e não deram crédito terão de prestar contas da verdade que ouviram nesta vida. Evidentemente, será aberto um livro onde estará registrada todas as obras dos pecadores com as quais serão julgados. Aqui nos ajuda a entender que uma pessoa pode fazer inúmeras boas obras, mas serão insuficientes para lhe permitir entrar no céu. Então, só a obra, não é por obras que a pessoa vai ser salva, né? A única ação que o homem tem que fazer para ir para o céu, para ter vida eterna e escapar do trono branco, é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o maior preço ele pagou na cruz do Calvário. Ali a obra redentora de Cristo é a própria justiça de Deus. Em Romanos 3 e 25 está escrito: a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, o plano de Deus está em Jesus Cristo, a redenção do ser humano. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Assim o Senhor deixou bem claro em João 14:6. Então vamos aqui no tópico 2, que diz assim: outros livros que serão abertos. Além da palavra de Deus que estará presente, estará aberto a palavra, o livro da natureza. Então Paulo ali em Romanos 1 e 12, ele deixa bem claro isso aí, né? Não há como negar que a natureza revela a existência de Deus aos homens. Não temos nenhuma dúvida que a natureza é a voz secreta de Deus falando aos homens. Aqui nós temos, irmãos, é importante, nós temos aqui o livro da natureza e o livro da consciência. Aqui o nosso comentarista ele deixou bem claro que quebra todo aquele argumento que diz: mas aquelas pessoas índios, aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, que estão lá no mato, isolado, que não conheceram. Não, para Deus não existe injustiça no julgamento. Se ele está julgando é porque ele deu condição da pessoa conhecer a sua redenção.
a sua salvação e deu também na consciência do homem a capacidade de avaliar a sua vida no que é certo e o que é errado, no que é bom e o que é ruim, no que é de misericórdia, o que é de compaixão ou o que é de covardia. Aqui, ó, em Romanos, no capítulo 1 e o verso 18, está escrito assim, diz assim, 18, porque dos céus, não vamos, é o 18 não, o 20, né? É o 20. Vamos ler a partir do 18 aqui para a gente entender direito. Ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Esses vão, né? Eles detêm a ira de Deus, é sobre eles, vão passar pelo julgamento lá do trono branco. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, o verso 19, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Está bem claro que na criação revela a misericórdia de Deus. Então, Deus que fez o homem, o ser humano pensante, o homem inteligente, o homem que tem a própria, que recebeu de Deus a sua natureza, né? A sua semelhança. Deus fez um homem inteligente, então o homem ele tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, mesmo que seja um indígena. Ele tem a capacidade de saber fazer um julgamento, mesmo que ele não tenha ouvido a palavra de Deus. E Deus, então, no julgamento, ele vai julgar conforme o que está escrito no livro, conforme a maneira que ele agiu, né? E ali o sofrimento, nós vamos ver aqui que ele vai variar de acordo com a maldade da pessoa. Então, nós temos aí o livro da natureza então, e temos também o livro da consciência, né, que está bem claro aí para que as pessoas saibam e entendam qual é a vontade de Deus para com o homem. Aqui no livro da consciência diz assim, a consciência é conhecida como um tribunal secreto da nossa alma. É aquela que avalia as nossas ações diante de Deus, diante dos homens e de nós mesmos. A consciência funciona como um tribunal e ela só tem duas notas, 10 ou 0. Em Romanos 2:15, Paulo afirma que a consciência e os pensamentos dos gentios que não conhecem a lei de Deus agem como testemunhas, de maneira que o acusem quanto à apologética. Né? Apologética são argumentos que defendem a fé. Embora o foco esteja no comportamento passado, também nos dá a ideia que a consciência está se dirigindo à conduta futura. Não obstante, o verso 15 de Romanos 2 deixa claro que o veredito final será dado no juízo final. Irmãos, é tão certo sobre nós analisarmos na nossa consciência que muitas mensagens bíblicas ela nos exorta a nós observarmos a nossa própria consciência. Romanos 4:3 diz, e que referindo à palavra de Deus, né, que não há nenhuma criatura que não seja manifesta diante da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ageu, ele deixa sempre claro ali, quando ele está entregando a mensagem para o povo lá na construção do templo, né? Ainda ali, quando eles vieram do cativeiro, estava reconstruindo o templo, ele disse assim, considerai o vosso caminho. Então, Ageu, ele deixa bem claro aqui,
Ageu, que é Ageu, é no capítulo 1 e o verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então, o coração, a consciência, quando fala de coração, fala do intelecto, fala da vontade, fala das emoções. O coração diz respeito ao homem interior, à alma. Aqui o verso 7 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Então, fica bem claro que a consciência, né, o nosso caminho, as nossas ações, ela passa por um crivo da nossa consciência. E é muito patente que a consciência também ela fala sobre a conduta do ser humano em que pese a sua decisão de aceitar Jesus, obedecer a sua palavra, ou de seguir por outros caminhos, segundo as suas próprias vontades, seus desejos, né, seus pensamentos. Então, isso aí é o livre-arbítrio, né? Nesse dia, então, se a pessoa utilizou o seu livre-arbítrio, desprezando a benevolência, a misericórdia e a salvação de Deus, então ele vai ser julgado por suas decisões. Agora aqui no item 3 nós temos o livro da vida. Ali também será aberto o livro da vida. Explicitamente também estará presente, contendo apenas os nomes dos povo remido de Deus. No livro da vida só tem os remidos, os que foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nenhum ímpio ou incrédulo terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós temos Apocalipse 13:8, 17:8, né? Somente os verdadeiros cristãos serão arrolados em suas páginas. Lucas 10:20. Os mortos salvos durante o milênio certamente ressurgirão e serão recompensados nesta ocasião, o que também explica a presença do livro da vida neste momento. Achei muito importante isso aqui, porque é uma questão que muitas pessoas perguntam. O que será? Como serão os salvos, os justos que morreram durante o milênio? Então eles vão ressurgir, vão ressuscitar, né? Vão receber um corpo glorioso e o seu nome já vai para o livro também da vida, né? Os justos. Agora os que morreram injustos, né? Os que não receberam ou não obedeceram às leis de Cristo no milênio, que será a própria... Igual fala assim, haverá a pregação durante o milênio? A pregação é o próprio Cristo reinando, é o próprio seu exemplo de justiça, de amor, de verdade, de bondade, né? A sua paz, a comunhão entre as pessoas de bens. Então, aqueles que praticarem injustiça durante o milênio, que foram injustos, certamente eles já estão condenados, como que hoje blasfemar contra o Espírito Santo. Morreu ali, não tem como, porque ele viveu num mundo de vidas abnegadas, né, sobre o reinado de Cristo. Então é uma pregação, o próprio ambiente, né, o próprio reinado de Cristo, o próprio relacionamento com as pessoas, com a própria igreja, que no corpo glorioso, os salvos, nesse tempo, estará também atuando. Satanás estará preso, não os demônios presos, não tem nada para perturbar a vida da pessoa. E se ele eventualmente morrer ali com a sua maldade, porque a própria natureza do homem é mal, né? Ali vai ter aquelas pessoas físicas no milênio, os remanescentes de Israel que vão estar ali, né? Multiplicando grandemente as nações que passaram pela tribulação, que foram aprovadas e que vão viver também e procriar durante o milênio. Essas pessoas, então, eles sempre têm aquela semente
né? Aquela semente do pecado. Mas não tem como ele... tem como sim, porque você tem a semente, mas ele tem todas as condições para viver uma vida abnegada em serviência ao Rei Jesus Cristo, num ambiente de paz, onde não há nenhuma maldade, nenhuma pressão, nenhum mal oprimindo a pessoa para que possa trilhar num caminho maligno do pecado. Mas quando assim eventualmente ocorrer, igual vai acontecer quando Satanás for solto, depois dos 1000 anos, então muitos ali, eles vão se corromper e serem seduzidos por Satanás, diz que vai ser arrastado 1/3 da população da Terra no final do milênio. E esses todos vão comparecer no trono branco, no juízo final. Eles vão morrer, vai ser ali a grande batalha final do milênio, né? Então, eles vão ser mortos e vão para o julgamento final e depois ser lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos, os demônios. Então vamos seguir aqui, irmãos, para não ficar muito extenso. Vamos passar então para o terceiro tópico, o grande trono branco, 3:1. Momento da decisão final. O grande trono branco, onde serão julgados os ímpios, não haverá nenhuma comparação com os processos dos tribunais modernos. Nada pode comparar, né? Com o que temos agora, com aquele trono branco. Primeiro, no trono branco não haverá júri, mas sim juiz. Em segundo, não haverá defesa, mas haverá acusação. E em terceiro, não haverá uma apelação, mas sim uma sentença. Porque quem está escrito ali já está sentenciado, né? É apenas ali o Senhor mostrando o porquê que eles estão vão pagar a pena da sua condenação. Nesse tribunal, ninguém será capaz de se defender ou de acusar Deus de injustiça. Antes do novo céu e nova terra, Deus tratará definitivamente com a questão do pecado, e é isso que ocorrerá no grande trono branco. Aquele que creu em Jesus Cristo como Salvador pessoal está isento desse julgamento terrível. Nós já falamos, né? Jesus disse: quem ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque creu nas palavras, obedeceu e creu, né, que Jesus foi enviado pelo Pai. João 5:24. Item 2. O veredito final. Quando o julgamento do trono branco terminar, todos os perdidos serão lançados no inferno, o lago de fogo, a segunda morte. Apocalipse 2, 20 e 15. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam o preceito bíblico do inferno, pois o consideram contrário ao cristianismo. Jesus afirmou, né? É bem claro. Ele falou: se alguém, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança fora. Se um membro seu te escandalizar, corta-o e lança fora. Porque é melhor entrar no céu sem um membro do que ir todo o corpo para o inferno. Então, Jesus ele deixou bem claro. A existência do inferno é uma realidade. Porque assim como tem o céu para os justos, tem o inferno para os ímpios, para os pecadores, para os maldosos, né? No entanto, Jesus ensinou essa doutrina claramente. Aí tem várias referências, né? Mateus 18:8, 23:15, 25:46, Marcos 9:45 e 46. Uma coisa precisamos ter certeza: o inferno dá testemunho do caráter justo de Deus. Porque se a pessoa fez tanto mal, tanta maldade terrível, assassino, covarde, e é justo que haja uma punição, né?
e acha que é justo que haja um juízo para essas pessoas. E além de tudo, ainda dele praticar todos esses males, ainda ele rejeitou a benevolência da salvação de Deus, que está em Cristo Jesus. É essencial que Deus julgue o pecado. O inferno também dá testemunho da responsabilidade humana, do fato de que o homem não é um robô, nem tampouco uma vítima impotente, mas sim uma criatura capaz de fazer escolha, é o livre-arbítrio. Outra coisa que precisamos ter em memória é que Deus não manda as pessoas para o inferno. São elas próprias que selam o seu destino ao rejeitar a salvação, o Senhor Jesus Cristo. Mateus 25, 41, João 16 e 21. E o próprio Jesus ensinando no Sermão do Monte, ele diz, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Mas entrai pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque poucos são os que encontram. Por que poucos? Porque o mundo é de sedução, né? É de engano, é de propaganda. E muitos são os que entram por esse caminho largo, que é a vida regalada, desfrutar da sua carne, dos seus bens, das suas riquezas. Mas o ensinamento de Jesus Cristo é bem diferente. Os bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, que lamentam pelos seus pecados, pelo pecado dos outros, pela perdição do mundo. São os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os limpos de coração, os misericordiosos, são os pacificadores e até mesmo os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é o caminho estreito, irmãos. É um caminho especial, um caminho alto, um caminho sublime. É o caminho que o próprio Cristo trilhou nele. E bem-aventurados são os que trilham nesse caminho estreito, né? Glória a Deus. Então, irmão, nós estamos aqui finalizando o nosso comentário, a nossa pré-aula, que os professores possam, assim, buscar, né, mais algum detalhe, mais alguma questão envolvendo esse tema do juízo final, do trono branco, e possam, assim, ter uma ótima escola, né? Uma escola produtiva que venha trazer muita edificação para a igreja, né? Edificação no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam os irmãos edificados, seja a nossa igreja, né? Edificada também, todo o povo de Deus renovado. Que Deus abençoe os irmãos e que nós possamos, assim, estarmos na graça do Senhor, sempre mais aprendendo da palavra de Deus para que possamos alcançar a nossa salvação e escaparmos desse dia terrível que é cair, né, diante de Cristo quando Ele for o juízo no grande trono branco. Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor. Amém.